Testando, testando. Teste, teste. E aí, Clãzinho? Ah, agora foi. Pô, foi só o rapaz aí falar burrice no chat que eu comecei a não saber mais usar o aplicativo, tá vendo? Tá vendo, Clã? Por que que a gente tem que pegar esse isolado da pessoa que fala besteira? Por que que é importante fazer isso? Deixa eu ver aqui então pra vocês. Tem gente ainda achando que empreender é uma forma voluntária de ajudar o governo, cara, incrível. Né? Imposto é voluntário, disse o maximalista, tá? Conta com isso. Imposto é voluntário, não é roubo não. Se você empreende, você está ajudando o Estado, você é amiguinho do Estado. É uma ajuda voluntária. Voluntária ao Estado. Incrível, Clã, incrível. É inacreditável isso aí. É de cair o butiá dos bolsos, né? Se tu for roubado na rua, pra quem não sabe, pra quem tá entrando assim, não sabe o que eu tô falando, é ler o chat, a repressão do chat ao vivo. Pra quem for roubado na rua, lembre-se, todo assalto precisa de uma vítima. Como você é vítima do assalto, você está praticando, você faz parte do assalto, você faz parte que é praticante do assalto, logo você é imoral, porque você é uma vítima do assalto, né? Para assaltar precisa do assaltante e da vítima. Não existe assalto sem vítima. Se você então faz parte, você é uma vítima, você faz parte do assalto, logo imoral. Essa é a cabeça do cara. Foda, né, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar sobre a questão do Renato 38 aqui, não sobre o jumento aleatório que aparece aí no chat, que sempre tem. O Renato falou algumas coisinhas que são besteira, mas falou muita coisa boa nesse vídeo dele com o Petri. Né? Assim como ele falou muita coisa boa quando ele veio aqui no meu canal e comentou sobre esse negócio. Tem coisa que eu discordo com ele, mas como era a ponto de ser entrevista, que eu não discuti com ele. E algumas dessas coisas ele falou no Petri e eu queria pegar e fazer algumas ressalvas. Porque eu achei um pouquinho problemático. Foram três coisas principais. As duas primeiras vão ser as mais rápidas, tá? O motivo que eu vi o negócio do 38 lá no Petri e gostei bastante foi porque eu levei um flood da galera, falando assim, ele falou sobre Uruguaiana, que é a cidade que eu moro, né? Falou sobre Uruguaiana, tu tem que ver, porque agora ele basicamente falou de onde tu mora, não sei o quê. Daí eu fui ver. O que ele falou sobre Uruguaiana tá certo, ele citou em passagem, e o pessoal, em vez de mandar o tempo certo, não. Fez eu assistir o troço inteiro, que foi bom, agradeço por quem pegou e me enganou pra ver tudo. E o que ele falou é que a gente faz fronteira seca, basicamente, com o Uruguai. Não, a gente não faz fronteira seca com o Uruguai, ele confundiu a cidade. Ele quis falar Santana do Livramento, que faz fronteira seca com Rivera. Como assim? Cara, tu cruza a rua, você está no Uruguai. Entendeu? É isso que ele quis falar. Ele quis falar uma cidade assim, que tu cruza a rua. Então não tem que passar por aduana, não tem que fazer nada disso, só cruza uma rua. Então, o que seria a questão de Uruguaiana? Uruguaiana é uma ponte que tu vai até a Argentina, custo baixo de vida na Argentina, Uruguai alta segurança jurídica, assim vai, beleza. Isso que ele falou é uma extrema besteira? Não, ele na verdade falou uma coisa assim que ele só confundiu o nome da cidade, se tu falou A e escreveu B. Isso aí não é grandes problemas, mas foi um errinho que ele falou que o pessoal ficou tipo, pera, Uruguaiana faz fronteira ser com o Uruguai, daí começou a vir essas perguntas e falar, não, pessoal, vocês estão confundindo as bolas, é outra cidade. A segunda coisa aqui, essa aqui vai ser um pouco curta, é quando ele usou a palavra necessário numa frase que ele disse que é o seguinte, ó, o Estado foi necessário para grandes projetos. E essa frase é problemática. Por quê? Essa frase é problemática pelo fato que se ele pega e considera que o Estado foi necessário para grandes projetos, deixa eu só levantar um pouquinho isso aqui, né, pra vocês ficarem um pouquinho mais alto que eu já sou uma pessoa em alta, né? Se tu considera essa frase, tu tem que se perguntar o seguinte, tu diz, historicamente foi ele quem financiou, ou tu está dizendo que sem o Estado não existiria grandes projetos, como por exemplo levar o homem à lua, fazer esse tipo de coisa, seria impossível ter avanços tecnológicos específicos. Isso daí é uma coisa que ficou ambígua e teve gente me perguntando. Sim, porque quando alguma pessoa pega e fala uma coisa que soa absurdo, o pessoal vem e me pergunta. E daí, quando o cara vai falar necessário, por exemplo, é o seguinte: a represa Hoover nos Estados Unidos teve financiamento do Estado. Sem o Estado não seria possível ter a represa Hoover. Assim, nesse sentido de necessário, tipo, historicamente, para aquilo em específico acontecer, teve que ter o Estado financiando, né? Ou melhor, teve o Estado financiando, né? Que teve que ter, mas teve o Estado financiando. Daí tu poderia pegar e dar uma caridade semântica aí e considerar que, tá bom, foi necessário. Mas para qualquer outro sentido não faz sentido isso aí. Porque se tu pegar e dizer que pro avanço tecnológico o Estado é necessário, tu vai cair num erro que primeiro, que para tu produzir algo, tu tem que pegar e ter o oposto do modo de produtivo, que é o quê? É o roubo, a expropriação. Né? Então, para produzir, tu tem que expropriar. Não faz sentido, isso é uma contradição. Segundo, que o Estado ele não produz nada. O que ele financia, ele retira dinheiro do mercado, então ele destrói as coisas que poderiam ser produzidas. Afinal, se tu pegou e ganhou 1.000 e tem que pagar 500 em imposto, só vai gastar sobre os 500. Os outros 500 que tu pagou em imposto, tu poderia usar para outra coisa. E o Estado vai gerir isso daí, a fim de pagar a lagosta, pagar a picanha para o servidor público, não para a população, né? Pagar o miojo de picanha para a população. E alguma coisinha disso daí vai ir para instituto de pesquisa e não sei o que, pesquisa e desenvolvimento, que no Brasil daí o pessoal vai fazer TCC sobre a solidão da mulher negra, sobre, sei lá,
quantas pregas tu perde por centímetro de circunferência do dildo, coisa do gênero. Só as pesquisas de ponta de pica entrando, né? Então, claro, o cara pode dizer, não, mas se a gente tivesse um estado mais sério, isso aí fosse para fazer uma pesquisa real de desenvolvimento. É a mesma coisa, Sempre vai acabar que isso aí vai acabar na mão de um DIN de algum departamento, esse cara não tem o conhecimento completo sobre a sua área, como ninguém consegue ter, e ele daí vai pegar e tirar, dentro de uma margem de ignorância, quem que é a galera que merece ou não esse financiamento. Muitas vezes é os amiguinhos dele. Então, essa questão de empreendimento e como que tu pode pegar e melhor alocar esses recursos, não deve ser feito pelo Estado, e sim pelo mercado, porque as formas mais ineficientes acabam sendo retiradas para fora. Então isso é só uma explicação. Não sei se o Renato Amoedo quis falar que o Estado é necessário para desenvolvimento de tecnologia, porque eu poderia dizer que talvez na cabeça do Renato Amoedo uma das maiores tecnologias já inventadas pelo homem até agora é o Bitcoin, não precisou do Estado. Né? Então isso meio que refuta ele só pelo fato que ele defende Bitcoin, mas eu suspeito que ele esteja falando que historicamente, em caso específico, o Estado financiou alguma coisa. E a palavra necessário acaba se tornando aquela... Sabe quando a pessoa fala demais e acaba falando besteira? Então, o necessário foi, digamos, um excesso. Mas não é nada que tenha que crucificar o cara e dizer que, nossa, não vejo um vídeo dele lá no Petri, ou até o vídeo dele no meu canal, porque... é um vídeo muito bom que ele fez lá no Petri. E no meu canal também. Que foi uma entrevista. Que o pessoal diz, mas ele falou umas coisas que tu não concorda. Eu falei, sim, mas era uma entrevista. O motivo dele pegar e falar isso aí era pra deixar ele falar. Né? Que eu achei o conteúdo dele muito interessante. Ele mandou o livro dele antes de lançar. Né? Me pediu que eu não vazasse. Não vazei até agora. Até hoje o manuscrito do livro dele. E tamo aí. Né? Tá, e agora vamos pra parte que o pessoal também tá reclamando. Tem uma quarta parte. Sempre tem um bônus, né? O pessoal tá falando de religião. Não foi problema nenhum, ao meu ver, o Renato Amoedo falar de religião. Por quê? Porque ele deixou claro a todo momento que a posição religiosa era 100% dele. Não é algo que todas as pessoas que utilizam Bitcoin, todas as pessoas que fazem uma série de argumentos defendem. É que lá é o argumento pessoal dele. E no livro dele não tem essa questão de ficar tentando catequizar a pessoa. Ele vai tentando utilizar os argumentos econômicos, sendo o mais pé no chão possível. Mas é bom pegar e deixar isso claro, que ele falou umas coisas que a maioria das pessoas talvez não vai seguir. Falando em mau caráter como vai Shapeford. Vou colocar começar a semana. Eu ia começar a segunda, mas tava fechado pelo feriado de carnaval. De fudeu o pessoal emenda feriado nas cidades, né? Nas cidades pequenas. Mas, como eu tava dizendo, ele pode pegar e acabar falando sobre religião, pode acabar falando sobre todo esse tipo de coisa, né? E acaba sendo o quê? Acaba sendo simplesmente a opinião dele. Se vocês têm um problema com isso, digam, o meu problema é com uma opinião do Renato Amoedo. Né? Ele vai fazer, o motivo que ele vê é porque Deus existe, não sei o que, isso, aquilo, aquele outro, que tá agindo de uma forma errada, beleza. Então é um problema de opinião, não é um argumento que ele realmente está querendo fazer como se fosse, digamos, todo mundo tem que pegar e seguir esse argumento. Basicamente o argumento dele é um condicional. Se tu defende isso, então tu tem que, por coerência, defender essa outra coisa. Não quer dizer que isso que é a princípio seja o ponto que ele queira provar, e sim a consequência de defender esse primeiro ponto, entendeu? E por fim, vamos pegar e considerar o maior deslize, a maior cagada, ao meu ver, dele. Então, claro, a questão toda se torna o quê? Nesse caso do Renato. Ele começa a falar sobre funcionarismo público, né? Só um segundinho. Ele começa a falar sobre o funcionarismo público e acaba chegando numa verdadeira várzea. Porque na cabeça dele, sendo o Estado o provedor de todas essas mazelas e tudo mais, na cabeça dele não há problema nenhum ele ser funcionário público, porque ele trabalha na área criminal, no qual ele opera de forma como eu posso dizer, a tentar resolver crimes e tudo mais. E ele não teria nenhum problema nisso daí, porque para ele é uma ação que pega e justifica o serviço dele, né? Justifica o retorno que ele traz para as coisas. O problema é que ele é financiado através da agressão. Ele é um recebedor de imposto. E o pior, ele é um bitcoiner que construiu fortuna, né, recebendo de imposto. Toda a fortuna que ele vai pegar e dizer que é dele, no final é oriundo de formas que não seriam éticas de se receber. E o cara pega e diz, ele tenta equacionar, né, tenta igualar, na verdade, equacionar até, ele tenta igualar a atuação de um empreendedor, que na verdade ele fala que é quase impossível na Bahia, porque na Bahia é só setor público mesmo, privado não existe. Ele começa a dizer que uma pessoa que pega e paga imposto colabora tanto quanto o sistema quanto tipo um servidor público. Então, bem, vamos começar com um problema. Primeiro que isso na verdade, porque o servidor público está lá recebendo de imposto. Um empreendedor, uma pessoa produtiva, está lá pagando imposto, tá? Não é a mesma coisa. Segunda coisa, imposto não é voluntário. A pessoa que paga imposto não faz isso de forma voluntária. Ele faz obrigado. Terceiro, não é todo mundo que quer se expor ao risco
de pegar e ser um fora da lei estatal no caso. O que acaba fazendo essa galera pegar e atuar dentro do Estado. Mas não é por uma questão de colaboração e concordância ao Estado, e sim pelo fato que o pessoal não quer assumir um risco de ter isso daí caindo por cima dele. Não existe, digamos, a estrutura de segurança para ele ainda. Então, acaba sendo um problema que uma pessoa que começa a equacionar isso com ser funcionário público está tentando pegar e passar pano para a própria posição, né? A gente começa a notar isso daí rapidamente pelo fato que o Renato ele não pegou e falou que a posição dele é errada, que a posição dele é antiética. Porque se tu tenta pegar e dizer que um empreendedor é imoral porque colabora com o Estado, né? Mesmo ele sendo forçado a fazer isso, daí vai ter gente dizendo, oh, tu abre empresa porque quer. Não, tu abre empresa para se cobrir de riscos, tá? Ninguém abre empresa, ninguém abre lá um CNPJ porque, tipo, adoro o CNPJ. Não. É porque é simplesmente uma condição que se tu não fizer isso, ou tu não consegue vender, ou tu não consegue fazer negócio direito, tu vai pegar e ser processado, tu pode ser preso, né? E vai acabando dando todos esses problemas. Agora, se tu pega e é funcionário público, tu tá lá para receber do Estado. Passou no concursinho, fez todo esse tipo de coisa, e isso daí pra ele, as duas ações são imorais. Vamos considerar que sim, por um segundinho aqui, vamos dar um argumento pra ele, é imoral. Então tá, a pessoa que tá pegando e falando tanto de Jesus, a pessoa que tá falando tanto de nós temos que seguir a verdade, temos que ser servo da verdade, não podemos viver na mentira, quem vive na mentira é servo do diabo, de Satanás e não sei o quê, é um funcionário público. É uma pessoa que se fosse seguir o que realmente está defendendo, teria que pegar e a primeira coisa que fizesse, né, tipo, agora não porque agora é horário de almoço, mas assim, às 2h30 da tarde, que é quando o funcionário público começa a trabalhar, né, o pessoal vai ficar puto, vai ter gente que eu sou funcionário público, eu trabalho 12 horas seguidas, sem pausa de almoço. Vai ter gente reclamando, mas Renato Moedo, quando voltasse pro trabalho, a primeira coisa que tinha que fazer é o quê, se for seguir isso daí? Se exonerar. Ele deveria se exonerar e só trabalhar dentro do quê? Do mercado negro. Ah, mas eu sou uma pessoa que resolve crimes. Então, se for seguir a lógica dele, não tô dizendo que é isso que ele tem que fazer, mas se for seguir o pensamento dele, ele deveria virar um justiceiro. Buscar os criminosos em particular. E ir pra cima dessa questão, entendeu? E no fim, o que acontece? O Renato não faz isso. Ele não faz isso. Ele então está vivendo uma mentira, ele está sendo servo do tinhoso, do Satanás, do Sete Peles, do cão, do diabo, de acordo com ele. Então esse começa sendo o problema. Fala que a solução é virar justiceiro para resolver os crimes sem o Estado, ao mesmo que falar que você tem que cavar túneis para não usar as ruas estatais. Sim, eu tô falando para ele que se fosse para seguir a lógica dele, eu não tô dizendo que ele tem que fazer isso, né? Só que eu tô dizendo, se ele quer pegar e falar que ele quer combater o crime e pra fazer isso tem que ser o Estado, tu poderia dizer o seguinte, da mesma forma que tu não pode ser empreendedor dentro do Estado, não pode ter um CNPJ na cabeça dele, teria que dizer, não, tu quer resolver o crime, tu quer fazer perícia, não, tu tem que ser um justiceiro, tem que ser o Batman, cara, tu tá errado. Tu acha que o Batman paga imposto em atuar como Batman? Seria esse negócio. Vai ter gente que vai dizer, não, mas é muito melhor tu ser funcionário público, porque daí tu vai pegar e ganhar dinheiro do Estado, tu vai retirar dinheiro do Estado. O problema é que quando tu pega e faz esse tipo de função e recebe dinheiro do Estado, tu não tá lesando o Estado. O Estado não é uma coisa que, digamos assim, ele tem um budget, um orçamento fechadinho e não sei o quê. Não, faltou dinheiro, o Estado imprime e paga. Tu tá lesando toda a população em ser um recebedor. A pessoa poderia dizer que, não, mas é que se não fosse eu, seria um comuna. Tu pode dizer, se tu, sei lá, tu é um japonês, se tu não pegar e esgurpar uma mulher, poderia ser um jamaicano, que daí é problema, né? E assim vai. Claro, a gente tá usando aqui estereótipos. Então, tipo, tá justificado tu fazer isso com a mulher? Não, não tá. Não tá. Mesmo que o dano seja menor, né? Tu poderia dizer que o dano é menor, não tá justificado tu agir de forma antiética. Então, tem esse erro. A galera pega e cai nisso. Essa falsa equalização entre o funcionário público e o empreendedor, né, só demonstra que a pessoa tem uma visão um pouco, digamos assim, controversa. Então tem que sempre pegar e verificar os demais argumentos dele. Então o que eu digo pra galera, viu a Moedo, gostou do que ele falou, toma cuidado, o cara pegou e defendeu um absurdo aqui. E esse absurdo é muito grande pra simplesmente pegar e passar o pano em cima. Os outros três, de boa. Os outros três, tipo, falou que Uruguaiana tem fronteira seca com o Uruguai. Tá, grandes merda, isso é um erro comum. O cara confundiu Uruguaiana com Ribeira, que são duas cidades da fronteira, né? E talvez ele pensou em Uruguaiana, deve ter visto um vídeo meu, pensou em Uruguaiana, quis falar Ribeira e se confundiu. Tipo, pra um uruguaianense, se tu falar, tipo, não, é absurdo, a gente não tem, isso é falso, né? Mas grandes merda, ele tava dando um exemplo. Agora, esse argumento não dá pra simplesmente defender. Porque se tu pegar e for considerar o ponto, vai ter gente que vai dizer que ser então um empreendedor é pior, porque tu tá então colaborando com o Estado. Então qual que é a solução? É todo mundo pegar e virar funcionário público? Não, é todo mundo sair de tudo, não colaborar com o governo. Beleza? Se for isso daí, por que o Renato Moedo ainda está no serviço público? Por que ele é servidor público? Entendeu? E assim vai. Né? O seu dinheiro acabando sendo oriundo do Estado, tu faz parte dessa classe que é os recebedores de imposto, tu faz parte da classe governante,
entendeu? Quero um resumo de livros, dou 5 pílulas, deixa eu ver aqui. Da mesma forma que um estatista usa o serviço privado, um libertário usa o serviço público. O professor fora do estado é difícil, morre de fome é opção. Não, tu pode usar de serviços públicos. Usar. O problema é tu prover de forma que tu vai receber de imposto, entendeu? O cara que utiliza de um serviço público, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar usando de um serviço de um recebedor de imposto. Mas tu não vai pegar e acabar recebendo impostos, sabe? Essa que é a diferença principal. Então, tipo, tu pegar e atender uma universidade pública, não é problema. O problema é ser o professor da universidade pública. Começa por aí. Ah, mas eu sou um professor fora do estado, é difícil. Morrer de fome é opção? Não. O detalhe é que tu tem que pegar e medir o que tu tá fazendo e o que tu tá deixando de fazer. Claro que cada um vai planejar pra si. Só que tem aquele negócio. Tu vai agir de uma forma hipócrita, pelo menos tenha a presença de mente de saber que tu tá sendo hipócrita e se retire dessa posição. Assim que possível. Tá? Deixa eu ver. Ontem ele participou numa live do canal Macho Tóxico e falou absurdos ainda piores. Então tá, eu vou rever esse daí e vou dizer se ele falou mais absurdos no Macho Tóxico, tá? Porque MGTOW fala muita besteira. Ele deu uma puxada MGTOW e MGTOW tem muito problema na questão de estatística, de compreensão da realidade. Então tomem cuidado com isso. Né? Então, por fim, pessoal, o que acontece? O empreendedor, ele é imoral? Não. O empreendedor não é imoral, ele tem um dever moral, na verdade. O empreendedor tem um dever moral que, apesar de ser produtivo e tudo mais, ele tem um dever moral de buscar estruturar de forma a não colaborar com esse sistema. Não dá para simplesmente fazer 100% porque tu acaba preso. Tu vai acabar sendo perseguido, entendeu? Tu vai acabar tendo problema e não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Mas o dever é de quem não consegue pegar e viver 100% fora, o dever é diminuir a exposição que tu tem ao Estado. Isso não só por uma questão de não colaborar com o assaltante, mas também para aumentar a margem que tu consegue operar. Eu não estou dizendo para o pessoal pegar e agir de uma forma de ser contra a lei, e sim de se organizar de forma a não ter que pagar tanto, legalmente. Essa é a melhor forma de agir. Entendeu? Ah, mas e se ficar muito caro? E se der muito problema? Tu pega e retira seus investimentos dessa região e move para outra. Né? Votar com os pés é a melhor forma possível de tu pegar e atuar dessa forma. Por isso que eu defendo o fronteirismo, porque o custo de um voto com o pé é muito menor. É o custo de adaptação. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas, daí eu já vou preparar para encerrar a live, tá? Porque é uma livezinha de meio-dia, ela tem que ser curta. Porque eu tenho que fazer os negócios. Só vou ler aqui as perguntas, tomar um pouquinho aqui. Melhor compra, melhores 30 pilas que eu já gastei na minha vida, tá? Garrafãozinho, 2,5 litros, tu enche ele de manhã, faz tuas coisas, meio-dia termina de tomar ele, enche ele de novo, de tarde faz tudo. Deixa eu ver aqui. MGTOW é 100% feminino às vezes, realmente. MGTOW, eu vou fazer um vídeo. Quando o cara mandou que Jesus era MGTOW. Cara, se Jesus era MGTOW. Cara, o MGTOW, ele basicamente tem um ódio pelas mulheres. Como é que Jesus, que falava amai o outro como amas a ti mesmo, como é que um cara desse vai ser MGTOW? Entendeu? Me expliquem isso não faz sentido. Então, tipo, cara, essas besteiras que o maluco solta.